Irmãos, existe algo além da cruz de Jesus. E você pode ouvir isso e achar que eu estou desmerecendo e pegando a cruz de Cristo e dizendo fica aqui que agora eu vou falar de outra coisa. Não é isso. O que eu quero falar, e o tema dessa palavra é além da cruz. O que eu quero falar é que nós precisamos entender que existe algo que acontece depois da cruz. Amém? Quantos aqui são gratos pela cruz de Cristo? E a partir disso, irmãos, a nossa vida ela precisa ser mudada e alterada diariamente e constantemente e permanentemente. Não nem exige isso permanentemente. Mas a cruz de Cristo ela é o eixo, o elo principal para que eu e você venhamos estar com Jesus. Irmãos, eu quero que você imagine comigo uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela está com a cruz no meio. Essa cruz ela está simbolizando o momento principal daquilo que aconteceu na minha vida e na sua vida referente à salvação de Jesus. A salvação em Jesus que aconteceu em mim e em você. Quando são salvos, diga glória a Deus. Morria de medo de responder isso na igreja. Alguém mais aqui? Irmãos, uma semana eu estava salvo, outra semana eu não estava. E na semana que eu não estava salvo, que o pastor perguntava isso, eu dizia, eu me lasquei, agora eu vou para o inferno. Aí na outra semana eu trabalhava muito para Jesus ver e me salvar de novo. E agora eu estava salvo na outra semana. E era assim. Só que, irmãos, qual o momento ideal? Se alguém lhe perguntar se você é salvo, você precisa entender uma coisa. A salvação, ela tem características. Nós não podemos saber se fulano é salvo, se cicrano é salvo, mas nós podemos perceber sinais da salvação que ela recebeu em Jesus. Como é isso? É quando eu olho para a Andréia e eu vejo a vida de devoção da Andréia. Eu vejo ela permanecendo em Jesus. Eu vejo que em meio a quedas ela tem prevalecido através da palavra de Deus. Ela tem permanecido. E a partir dali, irmãos, eu consigo enxergar se aquela pessoa é salva ou não. Mas a partir dessa informação, eu e você não podemos ficar detectando pessoas na igreja. Deixa eu ver se fulano está vivendo santidade. Deixa eu ver se ele está ali indo para a igreja. Se ele não faltar culto, ele vai para o céu. Se ele faltar, ele vai para o inferno. E constantemente, irmãos, nós vemos pessoas vindo aqui na frente renovar a aliança. E tem pessoas que já fazem parte da igreja, já estão inseridos numa célula e ainda pegam essa prática. Por quê? Porque falta o entendimento do que é ser salvo. Porque a queda, ela tem que ser um acidente. Alguém já disse assim, eu vou cair? Alguém aqui já fez isso? Vou cair, aí se joga. Não, irmãos. A queda ela é um acidente, é inesperado. Nós não conseguimos precaver, mas nós podemos, irmãos, olhar para uma realidade de pecado que um dia estávamos e decidir não voltar. É porque se eu tenho um caminho, irmãos, eu sei que aquele caminho foi um caminho de pecado que eu vivi. Eu sei que a partir dali sinais foram dados por Deus. E se eu for por ali, lembra da historinha da Chapeuzinho Vermelho? Recebe uma direção, e se eu for por ali, eu vou cair, o lobo mau vai me pegar. No evangelho é do mesmo jeito. Se você for por ali, que Deus disse que não era bom que você fosse, o diabo ele vai pegar você nas brechas. Então, irmãos, a queda, ela é uma característica de quem é salvo ou de quem não é salvo? Me fala aí. De quem é salvo. Agora, permanecer caído é uma característica de quem não é salvo. Deu para entender aqui? Quando alguém perguntar para você, irmão, você é salvo? Você vai dizer, eu sou, porque Cristo me salvou e me libertou e fez o que eu não poderia fazer.
Porque se fosse eu naquela cruz, irmão, eu ia gritar tanto: me tira daqui, me solta, amor, por favor. E ela ia ficar olhando para mim assim: meu Deus, o que é que esse homem vai fazer ali em cima? E eu ia gritar tanto, eu ia chorar tanto, irmão. Eu ia chamar o pastor Diogo. Eu ia pedir perdão até pelo que eu não fiz. Mas Jesus, ele estava ali em cima e calado. E só suspirou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E quando a presença de Deus sai da vida de Jesus, da matéria, da presença, aí Jesus vai e diz: Pai, por que me desamparaste? Não foi uma indagação perguntando: pô Deus, eu me entregando todo aqui, e o Senhor não saiu de mim agora. Não foi isso que Deus fez. Deus fez porque a imensidão de pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último homem que iria pecar, estava sobre Jesus. O Senhor me deu uma canção em um momento devocional junto com minha esposa no ano 2021. Pandemia eu fiz música com força. Estava em casa lá. E Deus disse assim para mim: um braço estendido para o teu passado e um braço estendido para o teu futuro. Sabe por quê, irmão? Um braço de Jesus naquela cruz estava estendido para o nosso passado, para o primeiro homem que pecou. E o outro braço de Jesus estava estendido para o meu futuro e para o último homem que vai pecar ainda nessa terra. Isso é graça. Você entendeu, irmãos? E quando alguém lhe pergunta: você é salvo? Você vai dizer: sim, eu fui salvo porque esse alguém é Jesus, ele fez por mim algo que eu não poderia fazer. Irmãos, essa palavra não é para neófito, não é para quem não é crente, não é para visitante. Essa palavra é para aquele que é filho de Deus, que precisa escutar todos os dias. Quando nós vamos dormir, irmãos, e a gente está com preguiça de orar, a única coisa que a gente sabe é pedir perdão. A gente se deita e: perdoa, Jesus, me perdoa, estou tão cansado, Deus. Eu vou orar aqui até dormir, Jesus vai me entender. Ele vai entender o teu cansaço, mas a gente vai deixar de receber algumas pedrinhas na nossa coroa como galardão. E a gente vai receber só cheixo, só brita. E a gente está ali, irmãos, caindo o tempo todo em várias coisas, vários aspectos. Mas isso é porque acabamos não vivendo o que tem depois da cruz, o que vem além da cruz de Cristo. Nós precisamos, igreja, contemplar a cruz de Jesus. Nós precisamos olhar para a cruz e entender que foi a partir dela. Porque lá em Efésios 2:10 diz que nós somos feitura dele. Dele quem? De Cristo, não de Jesus. O autor deixa bem claro: Cristo, diga Cristo. Sabe por que Cristo? Porque quando você vê alguém falando na Bíblia de Jesus como o Cristo, está dizendo que é porque foi alguém que se entregou, alguém que morreu. Aí nós somos feitura dele, bota aqui na tela. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Sabe para quê, irmãos? Existe um propósito para mim e para você. Eu tenho outra ministração em cima desse texto, mas aqui é algo rápido. Existe um destino para mim e para você. Diga: boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Irmãos, alguém já viu aquela imagem que é uma cruz? Essa cruz, ela está num precipício que leva até outro lugar, né? Imagina isso aí. Ali é Efésios 2:10. Ele fez um caminho para mim e para você que eu e você não poderíamos abrir. Diga glória a Deus, igreja. E a gente canta que existe mais, a gente canta querendo mais, a gente canta desejando mais, a gente canta dizendo: enche-me. E a gente ora dizendo essas coisas. E parece até, irmãos, que Deus não está dando o suficiente. Parece até que a gente está num saque do céu, serviço de atendimento ao cliente,
E a gente liga e diz: Deus, eu estou precisando demais aqui. É como se você fosse lá no aplicativo no Nubank, você pega aquele botão e arrasta até o final, para ver se o Nubank lhe dá um crédito maior. Você está assim diante de Deus. Você acaba questionando demais: eu quero mais. Mas não é isso, irmãos. Quando eu peço mais a Deus, é porque eu sei que Ele pode entregar mais, e eu sei que eu ainda não provei o suficiente daquilo que Ele pode entregar. Porque, irmão, a cruz abriu esse acesso para mim e para você. A cruz, ela permitiu para que eu e você vivêssemos tudo isso. Diga: eu não mereço. Esse termo, irmão, além da cruz, não é para invalidar aquilo que Jesus fez. Já falei disso aqui. Mas é para que nós possamos provar. Sabe o que? Se você tomar nota, você precisa colocar esses pontos para oração aí. O primeiro deles não é ponto da palavra, tá? Eu ainda vou dizer o ponto da palavra. Isso aqui são pontos de oração. O primeiro deles é decretos espirituais. A cruz, irmãos, ela liberou para mim e para você decretos espirituais. Quando se tem uma formatura no ambiente de exército, quando se tem uma formatura, não formatura de festa, mas o Tony sabe aqui o que eu estou falando. Formatura aqui, você que serviu o exército, é um momento diário em que são liberados decretos ordinários, que já existem há anos, que ninguém pode revogar aquilo ali. Desde o início era daquele jeito e vai ser até o fim, não é assim? E no reino de Deus é a mesma coisa, irmãos. A cruz, ela é esse acesso para que eu e você possamos ser agentes de liberar esses decretos sobrenaturais, espirituais. Porque nós somos sacerdotes. Diga: eu sou sacerdote do céu. Diga: somos todos sacerdotes. O Senhor Jesus, Ele é o sumo sacerdote, e nós somos esses sacerdotes que iremos liberar esses decretos espirituais. E você precisa orar ao Senhor dizendo assim: Deus, me diga, Pai, quais são os decretos que eu preciso liberar, os decretos espirituais que eu preciso liberar dentro da minha casa, que eu preciso liberar no meu trabalho, que eu preciso liberar na minha própria vida. Porque, irmão, a gente para na cruz, mas quais os benefícios que a cruz traz para mim e para você? Vou falar daqui a pouco. Mas estou falando no sentido de você saber que Jesus, sendo o sumo sacerdote, Ele libera coisas para mim e para você, que o diabo está liberando todo dia, e eu e você precisamos estar acima de Satanás. Você está me entendendo aqui, igreja? Isso que eu estou falando, irmãos, é você entrar dentro da sua casa e declarar que ali dentro quem manda é o Espírito Santo. É você olhar para a sua realidade financeira e ser fiel. Dizimar, ser fiel ao Senhor. Ele está te dando uma vida financeira estável hoje. Estável. Honre com isso. É você liberar decretos espirituais declarando que nenhuma enfermidade vai entrar dentro da tua casa. Porque a palavra diz isso lá em Salmo 91. Como o pastor Diogo diz, a Bíblia aberta lá em Salmo 91 não vai adiantar de nada, irmão. Ninguém está lendo aquilo, ninguém está declarando, ninguém está decretando. Eu preciso saber, irmão, que aquilo que está aqui na palavra de Deus, eu tenho autoridade para abrir a minha boca e declarar, e orar. Igreja, acorda. Jesus está voltando. E lá no céu, eu já falei isso em outras ministrações, lá no céu ninguém vai precisar evangelizar mais não. Lá no céu ninguém vai precisar orar por pai e mãe que está desviado, por irmão, não. É aqui, é agora, o jogo é agora. A guerra é aqui.
E eu e você temos autoridade para isso. O diabo o tempo todo, irmãos, quer nos confundir. Sim ou não? O tempo todo. O tempo todo ele quer dizer que nós não podemos, que nós não iremos, que nós não faremos. Jesus não. O crente, irmão, quando ele sabe o seu lugar em Cristo, ele não precisa estar justificando o que ele está fazendo em nome de Jesus. O crente, quando sabe que Deus escolheu você para uma obra. O crente, quando sabe que Deus tirou você de um lugar de pecado e lhe colocou num lugar de santidade, para você ser referência. Vai existir as lutas de Satanás querendo lhe confundir, e vai existir você mesmo lutando contra você mesmo. Mas você precisa ter autoridade em Jesus para vencer, porque além da cruz de Cristo existem ordens que Deus já liberou no mundo espiritual, que já aconteceram, mas eu e você ainda não pisamos. Mas eu creio e eu declaro que nós iremos pisar nessa noite. Fazer igual a pastor Wendel, eu não sou filho do diabo, para não viver o que Deus tem para mim. Diga: eu tenho um propósito. Diga: eu tenho autoridade em Deus. Você precisa crer nisso, irmão. Teve irmãos que falou assim: você tem um propósito. Você tem autoridade naquele que te chamou. Você é para cortar cabelo, Nildo, vai cortando e falando de línguas. Eita. E aí, gostou, cliente? O cliente disse: eu senti uns arrepios, um negócio diferente. Eu acho que eu vou cortar de novo contigo. Na terceira vez que está cortando, irmão, ele está dizendo assim: me diga uma coisa, quem era esse homem que estava aí do teu lado? Aí Nilo vai dizer: que homem? Ah, eu sei quem é. Era Jesus que estava aqui. Sabe, irmão, a gente precisa pisar no sobrenatural. Além da cruz está o sobrenatural. Além da cruz está algo que eu e você não fomos prontos para viver, mas a cruz nos proporcionou isso. Tu fosse liderar tu mesmo, Danilo, tu ia liderar tu mesmo. Se fosse olhar assim para Danilo lá atrás, em 2013. Imagina esse Danilo de hoje cuidando daquele Danilo de 2013. Dava de murro, né? Jesus te deu um monte de Danilinho de 2013 hoje, não foi? Imagina, Paulo, tu fosse cuidar daquele Paulo de 2002. Era orgulhoso, né? Imagina, Evandro. O Evandro hoje cuidando daquele Evandro lá do exército. Misericórdia, né? Irmãos, lembra de onde você era e lembre do que a cruz fez em você. De novo essa pregação de cruz é a nossa vida, irmão. A gente vai falar de quê? Mas eu quero profetizar na tua vida aqui. Quantos querem um carro? Vá trabalhar em nome de Jesus. Vá juntar dinheiro. Faça igual o homem que eu vi na internet, juntou um tambor azul daquele de moeda de R$1. Deu 110 mil, ele comprou um carro do ano, os 10 mil pagou as contas, limpou o nome, ficou com 700, foi à feira, pronto, tá bom. Jesus só quer lhe dar isso, irmão, somente. O que vem depois, vai trabalhar. Você está entendendo o que eu estou falando? Quando eu renuncio, irmão, quando eu me posiciono para ver uma vida de renúncia, eu estou ativando os poderes que a cruz tem na minha vida. Porque eu estou vivendo o princípio que Jesus falou: negue-se a si mesmo. Quantos aqui são seguidores de Cristo?
Se você não está negando a você mesmo, você é seguidor do diabo. Me perdoe, mas é isso mesmo. É simples. Eita, a pessoa fez assim, ó. Eita. Fez igual a Asaf, assim. Toda hora que a gente vai falar com a Asaf, ele faz. Ih, dana de doido, né? Irmão, a gente está igual a Asaf. Deus chega pra gente para brigar com alguma coisa, para nos corrigir em algo. Chego para ele, eu digo, não faça isso. Você está escutando? Pai, água não, estou falando com você, me escuta aqui. Deus está dizendo às vezes para você, não faça isso. E você está dizendo, eu acordo apaixonado. Acorda nada, irmãos. Deus está lhe corrigindo em algo para você vencer. E você está dizendo, eu vou permanecer até o fim. Ei, Jesus já sabe que você vai permanecer. Ele está corrigindo você. Porque tem pessoas que estão cantando o que não está vivendo, estão falando o que não está vivendo e fofocando o que não está vivendo, que é pior. Postando o que não está vivendo, porque não está vivendo a vida de renúncia. Esses dias eu tenho observado, irmão, a questão da renúncia. Sabe, pessoas que elas têm medo de se indispor com o outro que está no mesmo nível aqui, em termos de ser um ser humano, mas não tem medo de se indispor com Deus. Olha só. Escuta o que não deve, fala o que não deve, compra o que não deve, vai para lugares que não deveria estar, com medo de se indispor com as pessoas. E Deus, irmão, fica onde nessa história? Onde é que Deus está? Onde é que Jesus está? Onde é que a cruz está? Porque eu sei que Jesus te chama para orar, sim ou não? Eu sei que Jesus está te chamando para renunciar a muita coisa, sim ou não? E a gente está lá assistindo a Forja. Ah, que lindo, não era para falar não, né? Tu já assistiu já? Não vou falar do filme não, eu gostei. Quem quiser se decepcionar, irmão, vá assistir a Forja. Se você quer se decepcionar, pague o ingresso e vá assistir a Forja. Porque você vai olhar aquele filme do início ao fim. E quando acabar, irmão, você vai olhar para você e você vai ver que você não está vivendo nada do que aquele povo está vivendo. Você vai sair decepcionado. Sim ou não? Porque no outro dia, irmão, eu estava lendo pouco a Bíblia. Quando eu saí da Forja, eu cheguei em casa, eu fui fazer um propósito de leitura. Vou orar, vou me ajoelhar. Só estava orando em pé no quarto, no meu quarto de guerra. Quarto de guerra o quê, irmão? Aí fui lá para a cama me ajoelhar. Minha mulher virou e voltou a dormir. Eu fui, estou acertando, ela me viu orando. Não é assim que a gente faz? Porque não tem ninguém reclamando conosco. Não tem ninguém dizendo o que é para a gente fazer. Além da cruz, tem suas vantagens. Mas eu preciso decidir essa vida de renúncia. Decidir viver essa vida de renúncia. Meu coração não vai querer viver isso não, igreja. Aí tá lá, irmão, a gente quer viver tudo que o filme estava passando. A gente quer olhar para aquela realidade ali e dizer, uau, que maravilhoso. Irmãos, alguém aqui que assistiu o filme, viu todo o seu processo de conversão ali naquele filme? Eu vi. Eu me enxerguei ali vendo o pastor Diogo olhando para mim e chorando pelo meu pecado. Não vou contar spoiler não. O menino morre no final. Morre para ele mesmo. E começa a viver para Jesus. Aí, irmãos, eu vi ali Jesus me tocando. Eu vi o pastor Diogo chorando pelo meu pecado. Eu confessando sem chorar. Não chorei nada, irmãos. Se falando, pastor, eu fiz isso. E o pastor chorando pelo meu pecado. E eu dizendo assim, homem, por que esse não está chorando pelo que ele nem fez? E eu vi ali, irmãos,
Eu disse: eu estou na igreja certa. Podem postar o que quiser, podem falar o que quiser, podem fazer o que quiser. Eu estou na igreja certa. Meu pastor não está aqui hoje. Ei, eu sou da Nova Aliança. Porque se ele estivesse aqui, ele dizer: vigia, menina. Foi nesse lugar, irmão, que eu fui transformado. É porque tem crente melhor do que a gente lá nas outras igrejas, irmãos. Amém? Não, estou falando a verdade, não estou ironizando, não. A cruz, irmãos, ela faz eu ter identidade, saber quem eu sou. Além da cruz, me faz viver a identidade que Jesus me deu. Irmão, você vai ver e você está vendo pessoas colocando lá no story do Instagram coisas que nós fazemos aqui, botando o versículo embaixo para dizer que nós estamos vivendo algo antibíblico. E não era nem para me estar falando aqui nada disso para você, porque eu estou me justificando, né? A gente não precisa se justificar não, irmão. Meus dedos coçam, a minha alma grita, minha boca se rasga, porque eu quero responder, porque eu quero. Mas eu quero te falar uma coisa, irmãos. Podem falar o que for do evangelho que você está vivendo. Isso aqui é a tua justiça. Essa espada aqui é a tua justiça. Você está me entendendo aqui? Oh Deus. A palavra de Deus diz lá, Jesus no Monte das Bem-aventuranças começa a dizer assim, no final ele diz: bem-aventurado quando vos perseguides por minha causa. Não se preocupe, seu galardão vai ser grande. Alegrai-vos e exultai-vos, porque será grande o seu galardão. Dentro de casa, irmãos, tem pessoas que estão ali perseguindo porque você é crente. Sim ou não? Marido, esposa, filho, pai, mãe. Lá no teu trabalho tem pessoas dizendo: você não está fazendo mais o que fazia antes. Não importa. A resposta que você vai dar para essas pessoas é dizer assim: meu irmão, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Eu estou além da cruz. Eu estou vivendo a vontade de Deus. A nossa justiça provém do Senhor. Além da cruz, irmãos, é quando eu tenho uma disposição em servir. Jesus diz que aquele que quiser ser o maior, seja menor. Você fez reencontro, você recebeu uma ferramenta necessária aqui. Qual foi? Bacia e toalha. Arma poderosa para derrubar qualquer inimigo de Deus. Porque Jesus foi o maior servo. Existe um poder, irmãos, que é derramado em mim e em você. Esse poder é do Espírito Santo de Deus. Esse poder, a maior evidência dele é quando nós lemos em Atos 2. Aqueles homens que não mereciam estar ali, aqueles homens que não estavam prontos para estar ali, recebem algo que não deveriam receber, mas que foi necessário para que se cumprisse a vontade de Deus. E muitos dons, muita autoridade foi derramada ali em Atos 2, nos discípulos, em meio a uma pregação em que dizia que filhos iriam profetizar dos pais aos filhos, jovens teriam visões, os velhos sonharão. Foi declarado o que havia profetizado lá em Joel 2, lá em Atos 2. Porque há uma confirmação daquilo que Deus quer liberar na minha vida e na sua vida. Essas palavras não são apenas para os discípulos, essas palavras não são apenas para aqueles que viveram no tempo de Jesus, não, é para mim e para você agora. A nossa comunicação é do céu, irmãos. Como o pastor citou domingo passado,
Disse até o nome do Herbert. A gente vai trabalhar num lugar e a gente fica com medo de se desviar. Irmão, crente que vai para um lugar e tem medo daquele lugar influenciar ele a tal ponto para que o desvio aconteça, para que a frieza aconteça, essa pessoa nunca conheceu Jesus. Porque senão Deus não tinha enviado Daniel para a cova dos leões. Senão Deus não tinha pego o povo de Israel e colocado dentro da Babilônia. Senão Jesus nem entraria dentro das sinagogas. Senão, irmãos, Paulo não estaria preso dentro da prisão lá no cárcere, porque ia ser influenciado a desistir. Daniel ia ser influenciado a se render. Jesus sabe com quem ele está contando nesse tempo. Jesus sabe. Jesus olha para mim e para você e diz: ei, os de verdade eu sei quem são. Ele sabe. Não importa o lugar, não importa o que importa é que a minha presença está. É assim, irmãos. Tem crente que é só crente na igreja, com medo de ser crente lá fora. Por quê? Não está além da cruz. Essa semana eu visitei um casal e Deus me lembrou: ei, bonitão, tu não disse que a casa que tu entrasse tu ia fazer uma oração? Eu disse: é, Deus, é que tu é pastor agora tu vai fazer. Ai, Jesus, vamos lá. Fui na casa lá, almocei e no final eu disse: vamos fazer uma oração aqui. E eu orei. Aí você pode olhar e dizer: como é que um pastor desse não faz uma oração? Irmão, não faz não, é vergonha, timidez. Mas eu estou além da cruz, amém? E fiz a oração ali. E eu e você, como cristãos, nós precisamos nos posicionar e viver como os crentes viviam antigamente. E antigamente eu não estou falando da Bíblia não. Eu estou falando de crentes de 10 anos atrás, 20 anos atrás. Meu avô estava doente, irmãos. E quando veio de madrugada, meia-noite, era o aniversário dele, começou uma batida de tambor, um ônibus parando na frente de casa, a gente não sabia o que era aquilo. E de repente começa: alguém está batendo na portinha do seu coração. Alguém está batendo. Alguém conhece essa música? Boa noite, irmãos. Quando a gente abriu aquela porta, eu criança, eu sempre chorei com tudo. Principalmente quando batia em mim, eu chorava muito. Mas naquele dia, irmãos, eu olhei aquilo e eu comecei a chorar ali. O Espírito Santo de Deus começou a ministrar o meu coração. E obviamente de todos que estavam ali, era mais de 30 pessoas. E a gente entrou no grupo da serenata. E onde tinha, irmão, gente doente, onde tinha irmãos precisando de ajuda, que estava triste, que fazia tempo que não ia na igreja, lá vai a serenata para frente da casa da pessoa cantar. Alguém já viu isso? E mais do que isso, irmãos, aí cantava outras músicas. E mais do que isso, se alguém estava precisando de uma oração de cura, a gente pegava o nosso celular, isso em 2003, né? A gente pegava o celular e mandava um áudio, sim ou não? Não tinha WhatsApp. Eu quero declarar na sua vida agora, irmãos, e eu estou sentindo agora que Deus vai tocar você onde você está, irmão. Ei! Apaga o aplicativo do Uber e vai na casa do irmão orar lá. Não era assim que era feito? Do nada, irmão, eu estava dormindo lá. Escutava um monte de voz assim dentro do quarto. Meu Deus, o que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Quando eu abria, tinha 3 mulheres assim olhando para mim e orando por mim. Que é esse povo que está aqui dentro? Tinha umas que faziam shh. Aí é que eu ficava com medo mesmo. Era minha avó que tinha chamado as irmãs para orar, porque eu tinha crise de garganta. Eu não estou desmerecendo a igreja de agora, tá? Eu estou dizendo que se um dia a igreja viveu isso, por que a igreja parou e nós precisamos nos levantar? Isso é um ato de justiça. E você, irmão, que está dizendo assim: é mesmo, o pastor está falando aquilo que eu já pensava sobre essa igreja. Comece você. Começa a fazer você. Né? Porque tem gente que só faz questionar, criticar. Não está na cruz, não está nem além da cruz. Vamos lá para os pontos para correr aqui em nome de Jesus.
Dê glória a Deus para beber água. Irmãos, 1 Coríntios 1,18 diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. O primeiro ponto aqui é poder. Sabe, irmão, o mundo tem uma frase que eu e você conhecemos. Quer saber quem é uma pessoa? Dê poder a ela. E eu quero dizer para você uma coisa. Quer conhecer um crente? Deixe ele conhecer o poder que ele tem. Existe um poder liberado em mim e em você. A gente vai orar por um enfermo. A gente vê, na verdade, o enfermo. Ao invés de orar e declarar cura instantânea ali, a gente vamos atrás de um dipirona. Parece o SUS, que só dá dipirona e ibuprofeno. A gente vai lá e quer dar um dipirona. Não, irmão, vai orar. Vai declarar. Vai ser loucura. Irmão, você já deixou de orar por um ímpio? Porque disse assim, não, ele não é crente, eu não vou orar por ele não. Já sim, irmão, alguém aqui já deixou, eu já deixei. Você já deixou de orar por alguém que teve a necessidade financeira ali, e ao invés de você orar e declarar que Deus ia restaurar, você não orou porque ele era ímpio, porque não era crente. Promessa de Deus não é só para quem é crente não, viu? Porque Ele é quem faz. Ele é quem sabe. Ah, então os que não é crente, né, pode ficar tranquilo. Não, tem que se posicionar. Mas a palavra que sai da boca de Deus é verdade. Esteja a pessoa vivendo ou não. Irmãos, eu preciso estar mais preocupado em liberar esse poder de Deus do que pensar que as pessoas estão me chamando de louco. Estou nem aí, irmãos. Alguém aqui já foi chamado de louco porque é crente? Quando alguém lhe chamar de louco, irmão, você vai olhar bem nos olhos dele assim. Vai dizer assim, olhe para mim. Você está me chamando de louco porque eu sou crente, né? Não se importe, irmãos. Minha família, irmãos, brigava comigo direto porque eu ia só vivia dentro da igreja. Vou pegar tua mala e vou levar para tu morar na casa do pastor. Vou pegar tuas coisas e vou te jogar lá dentro daquela igreja. Não é assim? Tem um testemunho de um irmão essa semana. Ele mandou uma mensagem para mim e disse assim: pastor, olha o que meu tio disse comigo porque eu não aceitei um emprego no shopping. O tio mandou um texto que parecia um pergaminho gigante. E ele não falou nada. Aí, uma das frases desse tio era a seguinte frase: quero ver alguém da igreja te dar um emprego. Irmãos, não deu 4 dias, alguém da igreja deu um emprego para essa pessoa. Chupa, diabo. A gente tem que tratar, irmãos, aquilo que é de Deus com autoridade. O diabo está doidinho para envergonhar o tempo todo. Mas existe um poder que não emana de mim, vem do alto, eu sou apenas o canal para liberar. Tem poder, irmãos, dentro de você. Você vai sair daqui igual os bodybuilders, assim, ó, forte. Vença, não porque você tem que se sentir motivado para continuar no evangelho. Vença porque alguém já morreu na cruz por você. Você está me entendendo, irmãos? Em nome de Jesus. E depois de 2, 3 anos, eu casado, com um filho, eu cheguei para minha família lá e falei o meu passado todinho, tudo que eu fiz, tudo que a igreja fez por mim. Irmãos, eu só trabalhei em empresa de gente da igreja que arrumou para mim. Paulo está aqui de prova. Paulo foi um dos. Elisa está aqui de prova. Quem tem empresa aqui, viu, ore para abençoar outras pessoas. E quem for trabalhar nessas empresas, honre quem abriu a porta para você. Porque nós somos uma família eterna. Amém?
E esse poder, irmãos, do Espírito Santo, ele é liberado muito mais quando nós estamos juntos, quando nós acreditamos um no outro, quando nós nos permitimos viver aquilo que o Senhor deixou para a igreja dele aqui na terra. Crente, irmãos, que não revela o poder de Deus na sua vida, precisa orar e pedir revelação ao Senhor. Precisa orar e dizer assim: Deus, me dê situações para que eu seja usado, para que pessoas sejam usadas na minha vida e que eu gere testemunho. Porque tem muitos, irmãos, que estão vivendo a vida como um crente e nada acontece. Que estranho. Nada acontece, o bicho está lá vivendo, a pessoa está lá indo para a igreja, indo para a cela e nada está acontecendo, aí tem alguma coisa errada. Espera aí. Alguém aqui quer experiência com Deus? Quantos querem? Levante sua mão. Você talvez mande até uma mensagem para mim. Fica com a mão levantada. Quem quer experiência com Deus? Eu estou falando sério, viu? Tem mais gente que quer? Eu quero declarar que até domingo que vem você vai gerar um testemunho diante da presença de Deus. Agora eu vou para a parte melhor agora. Você vai escolher a boa parte. Dessas pessoas que levantaram a mão, tem delas que vão perder, tem delas que vão ganhar, tem delas que vão ter que dar algo, tem delas que vai ter que enviar a chave, o Pix para uma chave, que é um CPF. Deus está falando agora, anote: 702-289. Deus vai dar experiências para você. Mas não olhe para o que você vai perder, não. Não olhe não, irmãos. Eu bati o carro semana passada, eu não, minha esposa. Estávamos todos dentro do carro, né? E a gente foi abrir o BO quase meia-noite. Irmão, você vai dizer que é loucura minha, eu não estou nem aí. Porque tem um poder na minha vida e a palavra de Deus me garante que eu sou louco. E eu estou lá, ela abrindo o BO e eu estou aqui do lado. E de repente eu leio, eu curioso, olhei para dentro da pasta do escrivão. Tinha um papel em cima, caramba, eu queria ler o final dessa frase. Se ele tirasse esse papel de cima. Aí ele tirou o papel de cima, eu falei, E tinha lá, irmãos, a seguinte frase: compromisso com Deus é compromisso com a sua obra. Eu disse: Senhor, o Senhor fez a gente bater o carro para eu ler essa frase. E usei essa frase numa reunião que fizemos essa semana lá no Bairro das Indústrias, com os líderes. E eu fiquei com aquela frase, é uma frase grande, você poderia esquecer. Mas existe uma missão, que é o segundo ponto aqui. Missão é o segundo ponto. Que é justamente isso: se eu tenho compromisso com Deus, se eu tenho compromisso com o Espírito Santo, eu preciso ter compromisso com a obra dele. Eu preciso saber, irmãos, que eu estou inserido numa missão que não é minha. Então, se eu estou escalado para estar ali, naquela porta de vidro, toda quarta-feira, eu vou chegar meia hora antes, né, Andréia? Eu vou preparar um bombom com um versículo. Eu vou me perfumar para abraçar os irmãos. Eu vou dar o meu melhor. Compromisso é isso. Eu preciso, irmãos, enxergar que Deus, Ele conta comigo não porque simplesmente eu gosto de fazer a obra dele. Eu preciso enxergar que Deus conta comigo porque há algo maior que não é por mim, é Ele que faz, amém? Compromisso com Deus é compromisso com a sua obra. Esse segundo ponto, missão, é para que eu compreenda que aqui é só executar aquilo que Deus faz em mim. Eu vou amar meus irmãos, eu vou perdoar os meus irmãos, eu vou servir com excelência.
Eu vou viver santidade porque eu não vou tocar em pecado. Eu vou viver santidade porque eu não vou estar na mídia em pecado. Não. Jesus, Ele quer que o nosso coração esteja disponível para viver a missão dEle. Amém, irmãos? Deixa eu ler aqui para você. Um crente sem uma missão é um crente desocupado. Está só ali, vegetando. Tem crente que está vegetando. Lá em Mateus 9, 36 e 38, Jesus fala o seguinte direcionamento. É uma outra oração que ele faz. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem, portanto, ao Senhor da colheita, que envie trabalhadores para a sua colheita. Ei, eu quero te falar uma coisa: a seara ainda é grande. Tem trabalhador aqui nesse lugar? Sou eu e você. Sou eu e você, irmãos. O próprio Jesus dizer: vocês precisam orar, pedindo para que a comunidade cresça, pedindo para que o meu povo cresça, porque tem muita coisa a ser feita. Irmãos, quando eu entro naquele bairro das indústrias e eu começo a andar ali, visitar alguns irmãos, quando eu olho eu digo: meu Deus, como tem gente aqui nesse lugar e eu ainda querendo ir para a Austrália. Tem gente aqui nesse lugar e eu ainda estou querendo ir para os Estados Unidos. Só canto fraquinho, né? Como tem gente no lugar que você está inserido e você querendo ir para outro lugar que Deus não mandou. É na barbearia, meu filho. Deus manda toda vez uma multidão por mês. Todos os meses tem pessoas que você não conhece lá, né? Pois é, oportunidades que Deus está te dando para ganhar para Jesus. É assim. Amém? Eu preciso orar pedindo: Senhor, manda. Uma frase, eu já vou finalizar, povo de Deus. Tem uma frase que foi utilizada esses últimos anos. Todos são missionários, todo mundo pode ser um missionário, não é assim? Mas eu quero te falar uma coisa. Por conta dessa frase, tem pessoas que elas estão sem se preocupar em pregar o evangelho. Por que, Paulo? Porque pensa da seguinte forma: se todos são missionários, eu não preciso fazer nada, porque todos são missionários e eles vão pregar. Mas não, irmãos. Quando nós ouvimos que todos são missionários, é porque tem um que vai ser enviado lá para a Europa, para uma cidade de fazendas e sítios e tudo mais, inalcançável de maneira geográfica, e ela vai ganhar uma multidão ali. Mas tem aquele também que vai ser enviado para dentro de uma empresa para ganhar só uma pessoa, porque Deus está pensando só naquela pessoa, e a partir dela Deus vai fazer outras coisas. Você entendeu isso aqui que eu falei? Então há uma missão para mim e para você, mas eu não posso negligenciar, porque alguém me ganhou para Jesus. Alguém ganhou você para Jesus. E você está ganhando quem para Jesus? Há uma missão para mim e para você. Se eu estou além da cruz de Cristo, eu preciso fazer com que essa cruz se torne conhecida. E a missão, que é esse segundo ponto, precisa se tornar realidade. E muitas vezes nós estamos caminhando pelos métodos. Alguém aqui faz meses que está chamando a mesma pessoa para uma célula? Tem alguém aqui? E essa pessoa não vai. Ei, quero te dar uma palavra aqui: para com esse método hoje. Sabe o que você tem que fazer? Vai visitar a pessoa, vai marcar um café com a pessoa, vai lá, leva um livro, leva um bombom, leva algo para aquela pessoa, leva uma caixa de bis. Irmãos, lá na Europa, missionários, eles não chegam para a pessoa e dizem assim: ei, vem cá, deixa eu orar por tu. Quer aceitar Jesus agora? Não, irmão, não é assim não. São meses. O Esaú Maia, que é um missionário da nossa igreja, já veio aqui, ele vai vir novamente ano que vem. Ele conta o testemunho que ele passou 2 anos
marcando com um cara uma vez por semana durante 2 anos, só para tomar um café e conversar sobre qualquer coisa. Ele descobriu que aquele cara estava com depressão, descobriu que aquele cara precisava de Jesus. Mas Paulo, ele não pôde, desde primeiro, dizer assim: eu tenho Jesus para te dar, eu quero te dizer que a palavra de Deus, isso e aquilo. Não, irmãos. O Senhor te dá estratégia para que você saia dos métodos. A missão, eu não estou dizendo aqui que a célula é errado, eu estou dizendo que chamar para o culto é errado. Não, irmãos. Deus também está aqui, Ele está aqui, através de tudo que nós fazemos como igreja. Mas eu e você precisamos estar aqui, com o nosso espírito ligado para o que Deus quer fazer. A pessoa não quer ir para a célula, mas eu vou na casa dela, vou assistir um filme, vou levar para assistir a Forja. Vou ali, marco um churrasco, chamo ele, no meu aniversário, e assim vai. Eu preciso ter esse entendimento. Amém? E líderes de célula, supervisores, peçam ao Senhor criatividade do céu. E crente também peça em nome de Jesus. Além da cruz, irmãos, é onde o Senhor quer nos colocar. A cruz, ela é suficiente, mas além dela existe um poder sobrenatural, existe uma vida extraordinária que o Senhor quer que eu e você venha viver nesse tempo. Você crê nisso? Então fique de pé em nome de Jesus. Se você toma nota, eu vou dizer o último ponto, porque é apenas um texto. O último ponto é nova criação. Ministério de Louvor pode vir. Abra aí, irmãos, a sua Bíblia em Apocalipse 21. Você vai ler junto comigo. Esse último ponto, eu não coloquei palavra nenhuma minha. Eu coloquei apenas a palavra de Deus aqui, que diz lá em Apocalipse 21. Quem está além da cruz é uma nova criatura. Amém? Quem está além da cruz, existe um novo céu e uma nova terra. Leia junto comigo. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu esposo. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ouvi, pode passar. 4. Falta aqui na tela. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava assentado no trono disse: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escrevam isto, pois as palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Aquele que vencer herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quanto aos covardes e aos descrentes, aos abomináveis, aos assassinos, aos que cometem imoralidade sexual, aos que praticam feitiçaria, aos idólatras e a todos os mentirosos, o lugar deles será no lago que arde com fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: venha.
Eu mostrarei a você a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e prostrou-me à cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus. Ela resplandecia como a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como um cristal. Tinha um grande e alto muro com 12 portas e 12 anjos às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e nele estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha uma vara de ouro para medir a cidade e as suas portas e os seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e de largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, 12.000 estádios de comprimento, e a largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 144 côvados de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O muro era feito de jaspe, e a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram adornados como toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira. Eita, tá show bom. Me ajuda aí, me dá uma Bíblia aí. O terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, nem que brilhem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão na sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. As suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem aqueles que praticam abominação e mentira, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou um rio da água da vida, que claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro, oh Deus, o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos lhe servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite. Eles não precisarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão pelos séculos dos séculos. O anjo me disse: estas são as palavras dignas de confiança, as verdadeiras. O Senhor, o Deus que governa os profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que breve venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas.
tendo-as ouvido e visto, prostrarei-me aos pés do anjo que me mostrou tudo aquilo para adorá-lo. Contudo, ele me disse: não faça isso. Sou um servo como você e os seus irmãos os profetas, e como os que guardam as palavras desse livro, adore a Deus. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: todo aquele que ouvir, diga. Quem tiver sede, e venha, e quem quiser beber da água da vida. Declaro a todos os que ouvem estas palavras da profecia desse livro: se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que estão descritas nesse livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus.